Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe aqui o deputado federal Patrus Ananias, do PT. Foi um dos nossos primeiros entrevistados do Café com Política, logo que a rádio se iniciou, que a gente estreou aqui a Super. E hoje está de volta. Bom dia, deputado. Bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Quero saudar também aqui o nosso Luiz Palhares. Saudar também com muito carinho todos os nossos ouvintes. E é um prazer, Rodrigo, estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer é nosso de recebê-lo aqui, deputado e ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom, deputado, eu queria começar essa entrevista conversando com o senhor a respeito da situação do ex-presidente Lula, que hoje é a grande pauta com a qual trabalha o Partido dos Trabalhadores. Nesta semana havia até a previsão de que o ex-presidente viesse a Belo Horizonte lançar a pré-candidatura dele num ato público na Praça da Estação, mas acabou que o pré-carnaval em Belo Horizonte impediu que esse ato de fato acontecesse. Primeira pergunta que eu faço é se já tem uma nova previsão para esse ato de lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula, e a segunda é se o senhor concorda com essa estratégia do partido continuar insistindo na pré-candidatura dele, mesmo com as chances se tornando mais remotas de que ele possa ser candidato. Rodrigo, eu não tenho informação sobre uma próxima vinda do presidente Lula a Belo Horizonte. Eu, inclusive, ontem solicitei um encontro com ele para levar a minha solidariedade e ouvi-lo também sobre o momento político, social, econômico que nós estamos vivendo no Brasil. Essa grande crise que está se configurando como uma crise institucional, né? E houve também agora, terça-feira passada, nessa semana, em Brasília, uma reunião da bancada federal, dos deputados federais, onde eu me incluo, a bancada do Senado e a direção do partido. Nós tomamos uma decisão, no sentido de que nós não temos plano B, não temos plano C. O nosso candidato à presidência é o presidente Lula, seguramente a maior liderança política do país, uma das maiores lideranças da história do Brasil, do ponto de vista popular, de uma pessoa que veio dos pobres, é a maior liderança popular do Brasil. Realizou um governo histórico, e eu tenho muito orgulho de ter sido ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula, quando nós implantamos as políticas públicas sociais que mudaram o país. O Brasil saiu do mapa da fome. Nós não tivemos mais, nas secas, os retirantes do Nordeste, que pega também a minha região, o norte de Minas, quando as secas eram muito bravas, aquelas multidões, famílias, comunidades inteiras que eram obrigadas a sair das suas terras, das suas comunidades, por conta da fome, da sede. 5, 6 anos de seca brava no Nordeste, no norte de Minas, e nós não tivemos mais os retirantes da seca. Isso aconteceu por conta das políticas públicas, sociais que nós implantamos no Brasil. O programa Bolsa Família, as políticas vigorosas de apoio à agricultura familiar, uma política simples, mas de alto alcance, como foram as cisternas, em toda a região do semiárido, a consolidação do BPC, o benefício de prestação continuada, que agora eles querem retirar da Previdência Social, né? O programa Luz para Todos, que tornou o Brasil um país iluminado e levou luz elétrica para o campo, para os pequenos e médios produtores rurais. Então, por conta de tudo isso, nós vivemos um período de grandes conquistas do Brasil. E hoje nós estamos vendo exatamente isso. De um lado, querem desqualificar, negar tudo que nós realizamos em prol dos pobres, das classes trabalhadoras, mas também das classes médias, dos pequenos e médios empresários. Querem desqualificar todo esse período dos governos do PT, do governo do presidente Lula e também da presidenta Dilma. E, ao mesmo tempo, querem condenar o presidente Lula a partir de uma teoria, a chamada teoria do domínio do fato. Nenhuma prova contra o presidente Lula, mas querem incriminá-lo dizendo que ele é responsável, né, partindo de uma presunção equivocada de que ele tinha conhecimento de tudo o que acontecia no seu governo. Nós estamos vendo hoje uma determinação do sistema dominante, daqueles que deram o golpe, inclusive com forte apoio no Poder Judiciário, no Ministério Público, para afastar o presidente Lula, impedir a sua candidatura e, com isso, comprometer o processo democrático no Brasil. Deputado, como o senhor já deixou claro aí, o partido não tem plano B, então vai para o tudo ou nada com o ex-presidente Lula. Mas eu pergunto, diante desse processo que ele está respondendo ainda na Justiça, o que ele está liberado para fazer do ponto de vista de campanha eleitoral realmente? Como é que o partido está se organizando
para realmente fazer a campanha dele, sendo que hoje mesmo a gente dava notícia aqui no início do jornal que ele se mantém um pouco recolhido depois dessa decisão da justiça, se sentindo que está sendo condenado por um crime que não cometeu e tal, mas já que ele é o candidato, ele vai ter que ir para a rua. O que é que a justiça permite que ele faça? Olha, eu não vou falar pela justiça. O que eu sinto, e falo inclusive como advogado, professor de direito há quase 40 anos, né? É que é um processo altamente questionável em todos os aspectos. Por exemplo, essa sentença que foi dada em Porto Alegre pelo Tribunal Federal da 4ª Região, Tribunal Federal de Recursos, é uma coisa assim que a gente questiona de imediato, né? Porque estabeleceram um mês, 12 anos e um mês, exatamente para evitar a prescrição. As sentenças, todas elas foram iguaizinhas, num caso delicado como esse, né? Então há de fato um questionamento. Se não há uma decisão política, e vão reconhecer também que nós todos somos políticos, nós todos temos as nossas convicções, as nossas ideias, os nossos valores. E os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, não são imunes a essas influências que nós todos acolhemos, ideológicas, políticas, religiosas. Nós todos temos um conjunto de valores e de convicções. E eu penso que nesse momento está prevalecendo no Brasil, em certos setores, uma visão extremamente conservadora, né? No sentido, inclusive, de negar as conquistas sociais que nós tivemos. Nós vivemos hoje no Brasil um capitalismo selvagem. Esse chamado neoliberalismo deve ser traduzido um capitalismo selvagem. Eu estou convencido cada vez mais, os fatos mostram isso, que o golpe que deram, sem nenhuma fundamentação jurídica constitucional, afastando a presidenta Dilma, sobre a qual não pesa nenhuma acusação formal, nem no campo administrativo e nem no campo jurídico. Eu estou convencido que foi uma ação acertada em função dos interesses do grande capital. Mas nesse caso, especialmente concluindo o pensamento. A pergunta era relacionada a esse período agora de campanha. Como é que o partido vai fazer para colocar o nome de Lula na rua? Não, primeiro nós estamos fazendo, o Lula vai começar agora brevemente, no final do mês, uma caravana. Como ele fez aqui em Minas Gerais, foi um grande êxito, nós acompanhamos, já fez no Nordeste, já fez no estado do Rio de Janeiro. Está acertada agora uma caravana pelo sul do país. E tem acertado também outras caravanas. Quer dizer, ele está exercendo a sua cidadania, né, os seus direitos políticos. E o Lula, inclusive a campanha dele é uma campanha muito fácil, porque é a maior liderança do país. Quanto mais eles tentam condená-lo, quanto mais eles inventam coisas contra ele e condenam e fazem não sei o quê, mas ele cresce na opinião pública. Ele lidera todas as pesquisas. Mais de 40% da população brasileira, e está crescendo inclusive isso. A quem interessa, pensando no futuro do Brasil, desqualificar uma liderança como o presidente Lula? Uma liderança que você demora às vezes séculos para construir. Representa o povo brasileiro, veio das camadas mais humildes do Brasil, do sertão brasileiro, foi retirante, uma carreira política construída, passo a passo, vinculado inclusive à construção de um partido político, o Partido dos Trabalhadores. A quem interessa desqualificar uma liderança como essa, sem nenhuma fundamentação jurídica, com base nessa teoria do domínio do fato? Eu li há poucos dias, acabei de ler há poucos dias, um livro do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, A Democracia Impedida, o Brasil no século XXI. O professor Vanderlei é um dos maiores cientistas políticos do Brasil, renomado, não tem nenhuma vinculação partidária, nenhuma vinculação com o Partido dos Trabalhadores. E nesse livro, ele aponta que a democracia no Brasil foi golpeada, começou o processo no chamado mensalão, quando foi adotada para condenar o José Dirceu e outras pessoas, a chamada teoria do domínio do fato. Que é essa teoria que dispensa provas. Presume-se que a pessoa saiba, pelo cargo que ela ocupa. Dispensa qualquer outra prova, ou então fica baseado em provas dessas pessoas que estão fazendo delação. Olha, gente, delação premiada hoje está descaracterizada. A pessoa é condenada a 30 anos, faz a delação e é solto. Então ele chega perante do juiz e pergunta: o que o senhor quer saber? O que o senhor quer que eu fale? E fala isso. Então ele diz, com a teoria do domínio do fato, com o julgamento do mensalão, começou no Brasil o processo desse golpe. Sabe assim, que vem depois com o afastamento da Dilma.
esse processo contra o presidente Lula. Isso está vinculado, inclusive, a questões políticas. Nós estamos vivendo hoje, Rodrigo, Delma, ouvintes, nós estamos vivendo hoje no Brasil um processo de desmonte de todas as conquistas e direitos sociais que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, nós temos hoje a emenda constitucional 95, que é chamada emenda do teto, né? É a emenda do desmonte. Congela o Brasil por 20 anos. Congela os investimentos em educação, saúde, assistência social. O metrô de Belo Horizonte, da região metropolitana, corre o risco de ficar parado a partir de junho, por conta desta emenda dos recursos. Quem vê o orçamento do Brasil para 2018 leva um susto. Né? Praticamente desapareceram os recursos destinados aos mais pobres. Agora, deputado, muito se questiona nesse momento a questão da lei da ficha limpa, em relação até essa situação do ex-presidente Lula, que teve confirmada a condenação dele na segunda instância. O senhor, inclusive, como professor de direito, o senhor concorda com a lei da ficha limpa e concorda com esse conceito de que a partir do momento em que o cidadão ele é condenado pela segunda instância, ele fica inelegível? Olha, eu tenho minhas ressalvas, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, Rodrigo. Se nós tivéssemos um país onde o Estado democrático de direito estivesse efetivamente prevalecendo, onde nós tivéssemos um poder judiciário efetivamente independente, julgando com serenidade, sem atropelar processos. Por exemplo, o que fizeram com o processo do Lula é um escândalo. Buscaram o processo do Lula em Porto Alegre e colocaram à frente de centenas de outros. Né? Ou seja, é uma determinação, é um objetivo. Tem que condenar o presidente Lula. Então, num contexto como esse, eu acho realmente delicado. Nós não estamos vivendo o Brasil hoje, na minha avaliação, e ela encontra ressonância em grandes juristas, cientistas políticos do Brasil e do exterior, nós não estamos vivendo um Estado democrático de direito. Nós tivemos um golpe. Ao contrário de 64, não tivemos, por enquanto ainda, não tivemos os tanques nas ruas. Foi um golpe dado com outras características. Um apoio definitivo dos meios de comunicação, né, o afastamento da Dilma não se deu de maneira... Não tinha nenhuma fundamentação jurídica. E de lá para cá, uma série de outras medidas vêm sendo tomadas. Sempre configurando um estado de exceção. Não um estado de exceção no sentido tradicional dos golpes antigos, de prisões, etc., mas um estado de exceção mais sutil, mas que configura claramente um estado de exceção. Portanto, nesse contexto, qualquer medida que vise restringir direitos e garantias individuais, eu vejo com muita cautela. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, né? Que é o assunto em destaque no Congresso nas próximas semanas. Como é que o senhor está acompanhando essas discussões agora que o governo disse que pode fazer algumas mudanças na tentativa de conseguir votos para aprovar a reforma? O senhor realmente vê esse esforço do governo de tentar ouvir as partes que vão ser atingidas, envolvidas por essa reforma da Previdência, a partir de seus representantes lá no Congresso, ou não? Eu vejo, Delma, o governo, infelizmente, tentando seduzir com emendas, com recursos, com ameaças, os parlamentares. Também procurando atingir os parlamentares, né, através dos governos estaduais. Ameaça de ter recursos, de não liberar recursos, ameaças com relação à liberação de emendas. Não vejo, infelizmente, como eu gostaria, e sei que a grande maioria da nossa população gostaria, de um grande debate com a sociedade brasileira sobre a reforma da Previdência. Eu estou convencido que nós devemos fazer alguns acertos na Previdência. Nós vamos fazer um debate aberto com a sociedade brasileira, com os movimentos sociais, com as universidades, com as igrejas, com as organizações sindicais, patronais também, de empresários, mas também de trabalhadores. Né? Um debate com a sociedade. Eu nunca me esqueço que ministro do governo do presidente Lula, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, fui convidado para ir à Áustria, falar dos nossos programas sociais e conhecer também. E lá eles estavam encerrando, isso foi em 2008, eles estavam encerrando uma reforma previdenciária. A reforma ia até 2030, depois de 4, 5 anos de debate com toda a sociedade. E até 2030 exatamente para acertar situações relacionadas com direito adquirido, expectativa de direito.
Então, a reforma da Previdência, para ser uma coisa duradoura, permanente, ela mexe com toda a sociedade. O PT errou ao não fazer, durante os governos Lula e Dilma, uma reforma da Previdência mesmo? Eu penso que nós poderíamos ter avançado, sim. Eu penso que nós tivemos grandes avanços. Mencionei aqui alguns, né? Não vou insistir mais por conta do tempo e também respeito aos ouvintes. Mas eu penso que nós tivemos grandes avanços, mas poderíamos também ter mexido em algumas áreas. A questão da Previdência é uma questão delicada, nós sabemos disso, né? Mas é fundamental que se faça ouvindo a sociedade. O que nós estamos vendo hoje, mais uma vez, aí vou colocar para vocês com a minha sinceridade, na minha opinião, respeitando muito as pessoas que pensam de forma diferente, né? Mas o que eu estou vendo, né, analisando meus estudos, a minha militância política, a minha presença efetiva na Câmara dos Deputados, é que a reforma da Previdência ela está rigorosamente inserida nas outras. Na emenda 95, a emenda do desmonte, né, que congela o país por 20 anos, a reforma trabalhista, que a meu ver não é reforma trabalhista, é o início do fim do direito do trabalho no Brasil, né? Então, a reforma da Previdência vai nessa mesma linha. O que nós estamos vendo no Brasil é um processo de privatização e o governo cada vez mais abrindo espaço para o setor privado. A emenda 95, que congela os investimentos em educação e saúde, abre espaços para a crescente privatização da educação e da saúde. A reforma da Previdência é para abrir espaços também para que empresas, pessoas ganhem dinheiro com previdência, a previdência privada. Porque é o início do fim da previdência pública no Brasil. Peguemos, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e que sejam pobres mesmo. Para receber o benefício, a pessoa tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Pois eles mandam uma reforma julgando o BPC para 70 anos. Gente, uma pessoa que chega aos 65 anos, ganhando 1/4 do salário mínimo, chega a essa idade maltratada pela vida. Eles querem julgar para 70 anos e desvincular do salário mínimo, o que implica acabar progressivamente, como estão fazendo com o programa Bolsa Família, com o BPC. Então, é uma reforma absolutamente perversa do ponto de vista dos pobres, das classes trabalhadoras, e não atinge aqueles que deveriam realmente ser objeto dessa reforma, que são as pessoas que ganham mais, que têm melhores salários. Inclusive, é claro, teria que incluir nesse processo Poder Judiciário, Ministério Público e outros setores. Deputado federal Patrus Ananias, ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado também, Rodrigo. Muito obrigado, Del. Muito obrigado aos ouvintes. Eu quero só concluir dizendo isso. Vim aqui para dizer o que eu estou vendo, o que eu estou testemunhando, mas sempre aberto ao diálogo e o respeito às pessoas que pensam e veem de forma diferente. E isso está em falta nos dias de hoje, deputado. Muito obrigado pela sua presença.